teologia da prosperidade tem se espalhado amplamente, prometendo riquezas e sucesso a todos os que têm fé suficiente. Mas essa doutrina encontra respaldo na Palavra de Deus? Neste vídeo, vamos examinar suas origens, analisar o que as Escrituras realmente dizem sobre prosperidade e mostrar como alguns textos bíblicos são usados fora de contexto para apoiar essa ideia. Por fim, veremos qual é o verdadeiro propósito das bênçãos divinas segundo a revelação bíblica. A teologia da prosperidade ensina que Deus deseja que todos os crentes sejam ricos, saudáveis e bem-sucedidos. Seus líderes afirmam que, por meio de ofertas financeiras, confissão positiva e fé inabalável, qualquer pessoa pode desbloquear essas bênçãos materiais. Esse movimento ganhou força no século XX, com pregadores como Oral Roberts, Kenneth Hagin e outros, que popularizaram a ideia de que dar para Deus atrai riquezas. Com o advento da televisão e da internet, essa mensagem foi amplificada, alcançando milhões de pessoas. Mas esses mesmos pregadores, que prometiam saúde e prosperidade, não escaparam da realidade da enfermidade e da morte, provando que suas doutrinas não garantiam imunidade ao sofrimento humano. Oral Roberts faleceu em 2009, aos 91 anos, devido a complicações de pneumonia. Antes disso, enfrentou problemas cardíacos e outros desafios de saúde. Kenneth Hagin morreu em 2003, aos 86 anos, após sofrer um colapso no coração, seguido de complicações que o levaram à morte. Se a teologia que pregavam fosse verdadeira, não teriam sido acometidos por doenças graves no fim de suas vidas. Isto demonstra duas questões cruciais. Primeiro, eles não foram curados porque não tinham a fé suficiente que sempre exigiram de seus fiéis e acabaram morrendo por falta desta fé. E segundo, que mesmo aqueles que pregam a prosperidade não podem evitar a enfermidade e a morte, pois estão sujeitos à condição humana, assim como qualquer outro. Mas essa mensagem pregada por eles realmente reflete o ensino bíblico? A palavra de Deus ensina que ele pode abençoar materialmente seus filhos, mas isso não significa que riqueza seja garantia de fidelidade ou sinal de bênção espiritual. No Antigo Testamento, encontramos exemplos de servos fiéis que foram prósperos, como Abraão e Jó. Mas também há relatos de homens justos, que passaram por sofrimento e privação, como os profetas Jeremias e Elias. O Novo Testamento enfatiza que as maiores bênçãos são espirituais e que seguir a Cristo frequentemente envolve dificuldades. O próprio Senhor Jesus alertou: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, verso 24. Se a riqueza material fosse uma promessa para todos os crentes, como explicar o sofrimento de tantos servos fiéis na Bíblia? A Bíblia está repleta de exemplos que mostram que a fé em Deus não garante riqueza material. O Senhor Jesus, ele nasceu em uma família humilde e viveu como um homem simples. Ele próprio declarou: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8, verso 20. Se a prosperidade fosse sinal de favor divino, por que o próprio Filho de Deus viveu sem riquezas? O apóstolo Paulo, embora tenha sido um dos maiores missionários da história, Paulo passou fome, frio, prisões e perseguições. Ele testemunhou: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. 1 Coríntios 4, verso 11. Paulo não era próspero financeiramente, mas foi ricamente abençoado espiritualmente. Timóteo, um fiel servo do Senhor que enfrentou problemas de saúde. Paulo aconselhou-o a usar um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5, verso 23.
Se saúde perfeita fosse uma promessa garantida, por que Timóteo adoecia repetidamente? Que dizer dos apóstolos e mártires da fé? A maioria dos discípulos de Cristo enfrentou perseguição, pobreza e martírio. Tiago foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, João foi exilado e Estevão foi apedrejado. Nenhum deles acumulou riquezas ou teve uma vida fácil por seguir a Cristo. O profeta Elias. Depois de confrontar os profetas de Baal, Elias foi forçado a viver no deserto, sendo alimentado por corvos e sobrevivendo com o pouco que Deus lhe fornecia. 1 Reis 17. Sua vida não foi marcada por luxo, mas por dependência total do Senhor. Jó, um homem justo que sofreu terrivelmente, perdendo bens, saúde e família. Deus restaurou sua vida, mas seu sofrimento refuta a ideia de que servos fiéis estão isentos de dificuldades. Muitos textos são distorcidos para promover a teologia da prosperidade. Aqui estão alguns exemplos. Malaquias 3, verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Esse texto era uma ordenança específica para Israel no contexto da aliança mosaica, e não uma promessa universal de prosperidade financeira. 3 João, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Essa é uma saudação pessoal de João a Gaio, não uma promessa de saúde e riquezas para todos os crentes. Lucas 16, verso 38. Dai e ser-vos-á dado. O contexto trata da generosidade e misericórdia e não de doações financeiras para obter retorno material. A Bíblia nos ensina que Deus supre nossas necessidades, mas não para que busquemos riquezas terrenas. O verdadeiro propósito da provisão divina é nos capacitar para a sua obra e nos ensinar a confiar nele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, verso 8. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Mateus 6, verso 20. A verdadeira prosperidade não está no dinheiro, mas na comunhão com Deus, na suficiência da sua graça e na herança eterna que nos aguarda no céu. A teologia da prosperidade é uma distorção do verdadeiro evangelho. Ela ensina que riqueza é sinal de bênção e que a fé garante sucesso material, mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. O próprio Senhor Jesus viveu de forma humilde. Os apóstolos enfrentaram privações e muitos fiéis ao longo da história passaram por dificuldades, mesmo estando cheios do Espírito Santo. Nosso chamado não é buscar riquezas terrenas, mas confiar em Deus e buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, como o Senhor Jesus ensinou em Mateus 6, verso 33. Infelizmente, muitos pregadores modernos pegam promessas de prosperidade que Deus fez a Israel, um povo terreno, e aplicam de forma errada à igreja, que é um povo celestial. Isso acontece porque não entendem ou escolhem ignorar as dispensações na Bíblia. Mas o que são as dispensações? Essa palavra vem do grego oikonomia e significa administração ou gerenciamento. Na Bíblia, vemos que Deus tem lidado com a humanidade de diferentes formas ao longo da história. Ele estabeleceu períodos específicos em que revelou sua vontade de maneira progressiva, dando ao homem diferentes responsabilidades. Por exemplo, houve um tempo em que Deus lidou exclusivamente com Israel sob a lei de Moisés. Essa foi a dispensação da lei, que começou no Monte Sinai e teve Israel como foco central. Deus deu a eles promessas terrenas ligadas à obediência aos mandamentos. Prosperidade material e segurança eram parte dessas bênçãos, mas apenas se o povo permanecesse fiel. Quando se desviavam, vinham juízos e castigos. Depois que Israel rejeitou o Senhor Jesus como Messias, Deus introduziu um novo período, a dispensação da graça, na qual vivemos hoje. Agora, Deus não trata com uma nação específica,
mas está formando a Igreja, um povo celestial composto por judeus e gentios que creem no Senhor Jesus. A Igreja não tem promessas terrenas de riqueza ou poder político. Sua herança é celestial. E sua missão não é conquistar bens materiais, mas levar o Evangelho ao mundo. No futuro, quando essa dispensação terminar, Deus voltará a tratar com Israel e cumprirá todas as promessas que fez a essa nação. Isso acontecerá no reino milenar de Cristo, quando Israel será restaurado e a Igreja estará glorificada nos céus, cada um cumprindo o seu papel no plano eterno de Deus. Entender essa diferença entre Israel e a Igreja nos protege de erros graves. Quando alguém prega que todo cristão fiel será rico, está aplicando promessas feitas a Israel na lei e ignorando completamente a realidade da Igreja na dispensação da graça. O resultado é um evangelho distorcido que atrai multidões com promessas falsas de bênçãos materiais, mas que não ensina o verdadeiro propósito da fé cristã, viver para Deus e esperar pela glória futura. O Senhor Jesus nunca prometeu uma vida fácil e cheia de riquezas para seus seguidores. Ele disse: "No mundo tereis aflições." João 16, verso 33. Paulo, Pedro, João e os demais apóstolos sofreram perseguições, passaram por dificuldades e até morreram por amor ao Evangelho. Se a teologia da prosperidade fosse verdadeira, isso nunca teria acontecido. O foco do cristão deve estar na eternidade, não em promessas vazias de prosperidade terrena. Quando buscamos primeiro o reino de Deus, confiamos que Ele cuidará das nossas necessidades conforme Sua vontade e não segundo a lógica humana da prosperidade. Por isso, precisamos sempre basear nossa fé na palavra de Deus e não em interpretações distorcidas que tentam transformar o Evangelho em um meio de ganho financeiro.